Boa noite, pessoal. Boa noite, meu bonde machadiano. Boa noite, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta live aqui na Semana Machado de Assis. Boa noite, Mônica, Arthur Correia, Alexandra, Gica75, Beth Bianchi, Dani Quintanilha, Maria de Vitória, buenas noches. Muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos nessa nossa quarta live. É um prazer, é uma alegria, é uma honra, uma satisfação imensa estar aqui com vocês outra vez para darmos continuidade à nossa Semana Machado de Assis, ao nosso evento, chegando hoje então ao nosso penúltimo dia, dia no qual veremos O Enfermeiro, um conto pungente, um conto forte de Machado de Assis, que trata de alguns temas, as contradições, as ambiguidades, as perfídias morais do ser humano, alguns temas que já havíamos visto em outros contos. Vimos anteriormente O Espelho, A Igreja do Diabo, Noite de Almirante, e hoje em O Enfermeiro veremos, além desses, mais alguns assuntos. Novos elementos serão incluídos aqui no nosso hall de discussões acerca desses textos que eu escolhi para a nossa Semana Machado de Assis. Pois bem, pessoal, então, boa noite a todos, boa noite aos amigos e às amigas que compõem o nosso bonde machadiano. Excelente tê-los mais uma vez. Digam-me, pessoal, eu gosto muito de saber. Ontem pedi para que vocês me falassem com o que vocês trabalham e hoje lhes peço que me digam de onde vocês são, de onde falam, de onde assistem a essa live, pois sei que há pessoas do Brasil todo, pessoas do Amapá, pessoas de Roraima, pessoas da Bahia, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, Minas, Espírito Santo. Vejam aí, Dona Denil, da Boa Noite, ela é de Campinas. Temos Caruaru, São Paulo, Minas Gerais, Santa Maria Madalena RJ, Sete Lagoas, Embu das Artes, Barreiras, Bahia, Atibaia, Piauí, Mineira em Brasília, Minas, São Luís do Maranhão, que no século XIX era conhecida como Atenas brasileira e que nos legou escritores como os irmãos Azevedo, Aloísio e Arthur, que nos deu Maria Firmina dos Reis, nossa primeira romancista, uma escritora negra, filha de escravas. Caldas Novas, Goiás, Jericoacoara, Teresina. Muito bom, pessoal. Então, lembremos-nos do que fizemos até aqui. Desde um primeiro momento em que estabelecemos um compromisso, firmamos um compromisso de estarmos aqui todos os dias. Muitas pessoas, na verdade, não conseguem estar ao vivo, mas assistem no dia seguinte, o que também conta na nossa lista de presença. Esses aí que vêm no dia seguinte não vão perder ponto para a prova. Os que não assistem, esses vão perder ponto, não vão receber certificado, né? Tem a treta do certificado, né? A coisa que eu mais recebo de pergunta é: professor, mas não tem certificado? Não, meu filho, tem conhecimento, tá? Certificado você faz aí no Paint, faz aí, sei lá, no teu aplicativo do celular, desenha aí, imprime e você mesmo assina. Eu não darei certificado.
tem a famosa treta do certificado aqui, né? Mas nós, desde um primeiro momento, fizemos esse compromisso. Estamos aqui lendo os textos, discutindo os textos, falamos sobre o espelho, falamos sobre a Igreja do Diabo, Noite de Almirante e hoje o Enfermeiro. E nesses dias falamos da vida, de alguns aspectos, brevemente, da vida de Machado de Assis, tudo que esse homem conseguiu superar, aquilo em que ele conseguiu se transformar, de uma infância, de uma origem pobre, de uma origem humilde, até se tornar o nosso maior escritor, referência ainda em vida da nossa literatura, do nosso cenário intelectual, terminando como fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente vitalício. Tudo isso faz com que eu só possa aqui parabenizá-los por essa participação, por essa presença. Também temos de destacar que durante as nossas interpretações, durante essas leituras, essas aulas, temos aqui mostrado que Machado de Assis foi um escritor universal. Universal porque fala de temas que dialogam com qualquer pessoa, de qualquer tempo, de qualquer espaço, aos moldes daquilo que o poeta T.S. Eliot falava que era o papel da literatura, que era o papel da cultura. Qual seria esse papel? A literatura, as artes, a cultura, a literatura ela serve para nos interligar a todos, ligar-nos aos que já morreram e aos que ainda nem nasceram. E Machado faz exatamente isso. Machado consegue justamente conversar com homens e mulheres de seu tempo e com homens e mulheres anteriores a ele. E consegue conversar conosco hoje, no século XXI, como conseguirá conversar com pessoas daqui a 100, 500 ou 1000 anos. Vimos aqui diálogos com Freud, com Schopenhauer, com Goethe, com Shakespeare, com Kierkegaard. Hoje veremos diálogos, por exemplo, com Edgar Allan Poe. Veremos diálogos, por exemplo, com Dostoiévski. Então, Machado é um escritor que consegue se comunicar independentemente do tempo e do espaço. Fala-nos a todos. E por que fala-nos a todos? Porque toca nas nossas feridas, nas nossas essências, na nossa natureza. Enfim, pessoal, Machado é um escritor que fala de forma absolutamente interessante, atraente, engraçada, porque há passagens que são realmente hilárias, fruto de sua ironia, muito sutil, ao mesmo tempo que muito penetrante. Então, Machado estabelece muitos diálogos. E nós aqui estamos não apenas homenageando esse homem, não apenas homenageando o nosso maior escritor, mas, sobretudo, aprendendo sobre ele e com ele. Porque com os seus textos, que às vezes falam sobre aquilo que é mais cruel, vejam que interessante isso. Às vezes Machado fala sobre a maldade, sobre o egoísmo, sobre a mentira, sobre a traição, por aí vai. Mas mesmo falando desses temas cruéis, escabrosos, cabeludos, Machado consegue permitir que nós nos edifiquemos, porque ele está mostrando o que há de negativo. Então, pessoal, parabéns a todos vocês por essa participação. Chegamos hoje ao nosso penúltimo dia. Vocês sabem que amanhã será um dia especialíssimo. O nosso último dia, amanhã, dia em que falaremos do conto A Cartomante,
e que falaremos sobre o destino desse caminho que juntos estamos construindo desde segunda-feira. Fizemos um evento em que, passo a passo, dia após dia, fomos incrementando, como faremos hoje, mais uma vez, camadas a essa discussão. E essas camadas terão um resultado que, como avisei ontem, lhes será apresentado amanhã. Então, pessoal, ajeitem-se em suas cadeiras, ajeitem-se onde vocês estiverem. Vamos agora entrar no modo aula, ou seja, tenhamos agora concentração, tenhamos agora seriedade, para que vocês possam aproveitar aquilo que de melhor eu puder passar para vocês. Peguem as canetas, os lápis, os papéis, os livros, enfim. Fecharei os comentários para que todos nós possamos nos concentrar melhor. Fecharei os comentários para que tenhamos mais atenção e começaremos então a nossa aula propriamente. Peço licença a cada um de vocês, fecharei os comentários, entraremos em modo aula e ao final reabrirei os comentários, falarei do sorteio de hoje, haverá mais um sorteio, sorteamos o box de cartas que custa mais de R$250, sorteei o box de todos os romances que está aí por volta de R$150, todos os contos e hoje terá também um novo sorteio que anunciarei ao final. Então vamos ao modo aula. Desativei, fechei os comentários para que nós possamos, enfim, começar com o nosso conteúdo propriamente. Então, pessoal, é claro que com as leituras de vocês, com as leituras particulares que vocês fazem, com as pesquisas que vocês fazem, e aqui eu ressalto algo importante, porque, veja, se você lê um conto do Machado, claro, eu sei que você tem trabalho, eu sei que você tem os seus afazeres, sua família, é claro. Mas se você lê um conto do Machado e dispõe de algum tempo, de algum interesse, você pode ir além e pesquisar. Hoje você tem o Google para ir atrás de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos variados. Então hoje nós temos a possibilidade de, por meio da internet, também ver o que as pessoas já escreveram, já pensaram, já refletiram sobre o Machado, ampliando assim a nossa própria interpretação. Mas eu acredito que com as leituras de vocês, com as pesquisas de vocês e, claro, com aquilo que vocês estão recebendo aqui nas aulas, nas lives da Semana Machado, vocês já devem ter percebido que Machado não gostava de ser inequívoco. Ou seja, muitas vezes nós lemos Machado e parece que a resposta, a charada, a solução do texto não é clara, não é evidente, não é óbvia. E às vezes é até impossível. E por isso fica-se em discussões como traiu ou não traiu. Porque de fato é insolúvel. E você pode argumentar tanto para um lado quanto para o outro e ainda ficar no centro, no muro da coisa. Que é mais ou menos a minha posição quanto a Dom Casmurro. Quando me perguntam sobre Dom Casmurro, eu falo, olha, é que assim, não dá para responder. Porque você consegue uma série de elementos que provariam ou que seriam indícios da traição, quanto elementos contrários. Porque, na verdade, ao meu ver, o livro Dom Casmurro não trata de estabelecer um veredito final. Trata, na verdade, de comprovar a impossibilidade daquele julgamento. Então, a forma como o Machado constrói o seu livro é uma espécie de curto-circuito no leitor, que não consegue bater o martelo como um juiz faria. Então, Machado cria muitas vezes, não só em Dom Casmurro, mas em outros textos, incluindo contos,
essa impossibilidade da solução final. E vejam, Machado, na realidade, para apresentar essa topografia da alma humana, dos vícios e das virtudes, Machado não só apresenta personagens que sejam interiormente, psicologicamente complexos, como Brás Cubas, como Bentinho, como também ele cria uma forma narrativa complexa. Veja, não estou com isso querendo dizer que Machado escreve difícil, que Machado escreve para não ser compreendido. Não é essa a situação, não é essa a proposta machadiana. É que Machado olha para o homem e vê assim: olha, a mesma pessoa que faz um mal pode fazer um bem. A mesma pessoa que, por exemplo, comete um homicídio pode ser alguém sensível em outro aspecto. Pode, por exemplo, adorar a sua mãe. E diante de sua mãe parecer um ótimo filho. Alguém responsável, alguém zeloso e muito carinhoso com ela. Então, vejam, do olhar da mãe, naquela perspectiva, ele parece um ótimo filho, um ótimo homem, mas é o mesmo que às vezes vai para uma boate e agride uma outra pessoa e quebra uma garrafa de vidro na cabeça do outro. Então Machado percebe que os homens, os seres humanos, não agem de uma só forma o tempo todo. Há variações que advêm da psique, há variações conforme o meio social, há variações conforme os interesses. Então nós temos algo que não é só ambíguo no sentido de ter um polo e outro contrário. É que essa polarização nos extremos gera uma topografia muito mais vasta, cheia de percalços, de altos e baixos. É como se você olhasse para a geografia do mundo e visse que há planícies e planaltos, pântanos e desertos, e percebesse que há uma quantidade tão grande de possibilidades que você não consegue então definir exatamente o comportamento humano, senão tentando mostrar a complexidade, variabilidade e mutabilidade desse mesmo comportamento. Só que Machado, para fazer isso, digamos que seria o conteúdo, a matéria, ele precisa de uma forma que seja compatível com isso. E Machado vai então perceber que a fórmula narrativa tradicional de um narrador onisciente, de um narrador que tem aquela espécie de pensamento divino, no sentido de que, quando nós olhamos determinadas obras mais tradicionais, o narrador, ele sabe tudo que acontece. Ele sabe, inclusive, o que se passava no íntimo dos personagens. E então é um narrador que consegue falar o que ele pensou, o que o personagem pensou, o que ele queria, o que o personagem pretendia. Ele é capaz até de dizer se o personagem mentiu ou não. Por quê? Porque ele é uma espécie de uma entidade superior que vai nos contando a história. Ele conhece desde o menor detalhe dos fatos até aquilo que é mais íntimo dos personagens. É uma forma tradicional. Mas Machado, em vez de proceder dessa maneira, ele cria narradores que também são complexos de modo a espelharem a complexidade de seus próprios personagens. E qual é o efeito que isso vai ter? Que muitas vezes, por causa de o narrador incorporar a mesma complexidade, a mesma contrariedade, a mesma ambivalência dos personagens, nós não vamos ter um narrador sincero o tempo todo. Nós não vamos ter um narrador
que sabe de tudo. Nós vamos ter em Machado de Assis, pessoal, narradores que mentem, narradores que se equivocam, narradores que estão falando de uma coisa e falam assim, como acontece muito em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, pessoal, calma aí, meu leitor, é que eu estou te contando isso aqui, mas, rapaz, eu lembrei de uma outra situação, calma aí, que eu vou fechar esse capítulo aqui e no próximo eu te conto. Então, é como se fosse um narrador totalmente suscetível à própria instabilidade humana, diferentemente da fórmula tradicional. Nós temos um trabalho que é muito marcante nos estudos machadianos, que se chama O Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, de uma professora norte-americana, que era também tradutora de Machado de Assis, chamada Ellen Caldwell. E o que essa professora, que na verdade era do Departamento de Estudos Clássicos, se não me engano, inclusive da Califórnia, da Universidade da Califórnia, essa professora que estava ali lutando, ela era uma fã de Machado e ela estava lutando para que Machado fosse publicado nos Estados Unidos, então ela estava estudando Machado, traduzindo Machado. Ela, como professora de literatura clássica, ela está ali traduzindo Dom Casmurro e ela fala assim, eita, esse Bento Santiago aqui, que é o narrador, ele não pode ser confiável para nós. Tem algo que não está batendo. E aí ela vai perceber que o Bento Santiago, Dom Casmurro, tem uma estrutura muito semelhante com o Otelo de Shakespeare. Nós falávamos sobre Otelo ontem. Otelo viaja, Desdémona fica sozinha, e Iago, que quer colocar todo mundo contra Otelo, o Iago começa a plantar as sementinhas do mal. Quando Otelo volta, ele tem plena convicção de Desdémona, que Desdémona o traiu. Ele tem certeza de que foi corno. Mas na verdade factual, ele não foi traído. Desdémona foi fiel. E a Ellen Caldwell vai ver que há não só citações diretas à peça, porque quando você lê Dom Casmurro, a peça é citada, mas como vários indícios que remetem à peça. E ela vai falar, olha, acabei de perceber que o Machado criou uma armadilha. Porque como é que a gente estava lendo, desde a publicação do livro até 1960, quando ela faz esse trabalho, como é que a gente estava lendo isso sem perceber que você não pode acreditar absolutamente na versão de alguém? Porque, vejam, existe o nível do fato, existe o acontecimento, a coisa em si, o evento. Só que o discurso sobre o evento, o discurso sobre a verdade, já não é a verdade em si. É uma outra coisa. E o Dom Casmurro não trata de nos mostrar o acontecimento. Dom Casmurro trata de nos apresentar uma versão, que é a versão de Bento Santiago, que inclusive não tem provas. Então, nós ficamos, por quase 70 anos, lendo Dom Casmurro com uma confiança total no narrador, naquele que contava a sua versão da história. Mas vejam, se você é um juiz, pensemos que nós leitores somos juízes, e chega o acusado, o réu. O réu chega para o juiz e conta a sua versão. Não, juiz, eu não cometi esse crime. Na verdade, na hora que esse crime ocorreu, eu nem estava lá, eu estava num barco com os meus amigos. Essa versão é suficiente para o juiz inocentá-lo? Não. Vai vir a acusação, ou seja, haverá uma versão contraditória. E nós não temos, por exemplo, a versão de Capitu. Salvo nos diálogos, mas vejam que os próprios diálogos
nos chegam através das palavras de Bento Santiago, que é ele que está escrevendo, narrando, nem mesmo a versão de Capitu nós temos por inteira. Então, a Ellen Caldwell vai inaugurar, vai chamar a atenção para um fato que não está apenas em Dom Casmurro, mas é a existência de um tipo de narrador que se repete muito em Machado de Assis, que é o narrador não confiável. É um narrador em que nós não podemos acreditar totalmente, porque aquilo que ele nos conta é apenas uma versão. E nós não sabemos se essa versão é coincidente com a realidade. Então vejam só, o Machado ele cria nas suas narrativas vários artifícios. Nós tínhamos, por exemplo, Jacobina em um Espelho, que contava quase num monólogo a sua história, a sua teoria. Em A Igreja do Diabo, nós tínhamos aquele documento beneditino que nós sabemos que não existiu. Ou seja, a autoridade do conto está fundamentada em algo ficcional. Em Noite de Almirante, nós temos um narrador que vai para uma linha um pouco mais tradicional, mas que, interferindo na história, por exemplo, quando ele fala, até desisto de descrever Genoveva, vai semeando de dúvida o leitor. Será que Deolindo realmente não ficou com nenhuma outra mulher? E por aí vai. E no conto de hoje, nós teremos uma outra fórmula que vai nesse mesmo sentido da não confiabilidade. Porque qual é a estrutura formal, qual é a estrutura narrativa do conto? Nós temos um homem, o Procópio, já no final de sua vida, pelo que ele nos diz, que vai dialogar com alguém. Ele tem um interlocutor, que é uma espécie de entidade mediadora. Por quê? Porque ele fala, olha, parece-lhe então que o que eu vivi em 1860 pode entrar num livro. Parece-lhe? Parece a você? Tudo bem, já que te parece, eu escrevo aqui. E ele diz, mas olha só, eu vou te falar, eu vou escrever aqui já que você acha que vai para livro isso aí. Ou seja, talvez seja um editor, talvez seja um escritor, alguém que pode pegar aquele relato e pôr em livro. Tudo bem, eu vou falar aqui, eu vou escrever. Estou um pouco sem saco, estou um pouco sem ânimo, mas eu pego meus papéis aqui e vou contar só esse fato. Os outros da minha vida têm até muita coisa interessante, mas deixa para lá. Eu não quero perder muito tempo, não. Mas tem o seguinte, só publique depois que eu morrer. Não vai demorar muito, eu já estou nas últimas, mas espera aí uns dias depois de eu morrer e você publica. E aí o Machado cria uma situação que é absolutamente genial do ponto de vista formal. Absolutamente fantástica, extraordinária. Porque o que a gente pensa, nós leitores? A gente pega aqui o conto e fala assim, pô, o cara já estava morrendo. O cara tá nas últimas, vai bater as botas. E o negócio que ele escreveu só vai ser publicado depois da morte. Ou seja, ele pode falar o que ele quiser. É o que a gente pensa. Não é isso? Ou seja, quando Machado cria esse artifício, Machado nos informa ou faz com que nós pensemos que aquele homem não tem nada a perder e, portanto, há um compromisso com a verdade. Para que ele vai mentir logo agora, já que o troço só vai sair depois que ele morrer? Mas vejam, pessoal, sejamos menos ingênuos, sejamos mais maliciosos, sejamos mais machadianos. Quem foi que te disse que só porque alguém está à beira da morte, esse alguém passa a ser sincero? E mais, tendo decorrido vários anos, desde 1860 até a escrita desse relato que Procópio faz, quem te disse que ele possui os acontecimentos fielmente amarrados à sua memória? Porque, veja,
ainda que eu me esforce para ser sincero, ainda que eu tenha boa vontade, ainda que eu queira ser honesto, se eu contar, por exemplo, uma aventura, uma paixão que eu tive aos 15 anos, eu conseguirei ser absolutamente fiel à verdade do que aconteceu ou entrará subjetividades no meu relato? Entrará a minha interpretação, entrará o que eu lembro e o que eu esqueço. E esses espaços entre a memória e o esquecimento são preenchidos com a nossa versão daquilo que houve. Mas não é mais uma versão em tempo real. Imaginem, por exemplo, eu agora, Rodrigo, olhando para algo que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu conto com a cabeça que eu tinha aos 15 anos ou eu conto com a cabeça, com as ideias, com a visão de mundo que tenho hoje? Então vejam, ainda que nós pressuponhamos que Procópio quer ser honesto, há elementos subjetivos. Há elementos que penetram essa narrativa e, ao fazê-lo, retiram-lhe o grau máximo de confiabilidade. Portanto, nós temos um relato que é verossímil, mas que não necessariamente é verdadeiro. Então, vejam, nós estamos falando de um conto cujo referencial cronológico é 1860. Mas Procópio escreve depois, anos depois. O conto sai em 1884, em jornal, na Gazeta de Notícias. Só que esse conto só vai para livro alguns anos depois. E olhem que interessante esse dado que eu trago a vocês. Vejam que interessante, pessoal. Machado de Assis, quando publica originalmente esse conto, não lhe denominou o enfermeiro como nós vemos agora. Originalmente, o título do conto era Coisas Íntimas. E Machado, quando coloca em livro, altera o seu título. Mas não apenas isso, pessoal. Porque a versão original, publicada em 1884, tem uma passagem, tem um trecho, que a versão que ficou para a posteridade não tem. Ou seja, saiu no jornal e Machado, quando foi colocar em livro, mudou o título e extraiu, retirou, apagou uma passagem. E vejam que interessante, pessoal. Vejam só, meus caros, o que dizia essa passagem que Machado retirou, que não está no texto que temos. No original dizia assim, abro aspas, no ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, apareceu-me um emprego. Creio que era o 40º. Vejam, isso não está mais. Creio que era o 40º. Eu, desde que deixei por vadio o curso de medicina, ou seja, ele havia abandonado o curso de medicina porque era vagabundo, por vadiagem. No segundo ano, fui todas as coisas deste mundo, entre outras, procurador de causas, mascate de roça, cambista, boticário e ultimamente era teólogo. Então olhem só, pessoal, percebam, Machado fez uma opção. Essa opção foi a seguinte, Machado deve ter olhado o texto e pensado consigo, estou sendo muito óbvio, estou sendo muito direto, porque nessa passagem ele está caracterizando o Procópio como vagabundo, como vadio, como alguém que pega qualquer emprego. Veja, já era o 40º. E vejam que os empregos são completamente distintos, não tem afinidade alguma. Procurador, mascate de roça, cambista, boticário e o último era teólogo. Ou seja, Machado havia, na publicação original, deixado
muito claramente que se tratava de um malandrão. E aí Machado deve ter percebido que isso aqui reduzia a complexidade do texto, reduzia a complexidade do personagem e facilitava o trabalho do leitor. E Machado então retira. Então, nós vamos agora esquecer esse trecho que eu citei. Ué, professor, mas se é para esquecer, por que citou? Porque eu queria mostrar para vocês o que Machado tinha em mente quando criou o personagem Procópio. Claro, a partir do momento que ele retira, o que chega até nós é o que vale. O que valeu é a opção final do autor, ponto. Mas percebam que Machado tinha algo em mente. Não era um personagem bonzinho, não era um personagem trabalhador, não era um homem sério, era um malandrão, um vadio. Mas fiquemos, obviamente, com a versão que Machado quis que ficássemos. Então, pessoal, Machado, ao apagar esse trecho, torna o texto mais interessante, torna o texto mais complexo, justamente porque a sua escrita tem de ser diretamente proporcional à complexidade humana. Não porque, como disse, não queira ser entendido, mas porque, como estabelece lá a poética aristotélica, há que se ter uma comunhão entre forma e matéria, entre o jeito que você conta, que você narra, e aquilo que você conta. Ou seja, a forma deve ser condizente com o conteúdo. Se você quer escrever algo banal, algo tolo, algo superficial, bom, não se preocupe em ser Shakespeare, não se preocupe em ser Borges, não se preocupe em ser Dante, não se preocupe em ser Machado. Se você quer, no entanto, ser complexo, vejam, complexidade não é hermetismo, não é escrever de modo que ninguém te compreenda. Ser complexo no sentido de compreender o homem. No entanto, se você quer ser complexo, aí você deve se preocupar, como fizeram esses grandes autores, com o modo a partir do qual você apresentará a sua história. E Machado então traz para o seu narrador essa complexidade. E o que nós vamos ter nesse conto, O Enfermeiro, pessoal? Nosso conto de hoje. Um homem, como dizíamos, Procópio, que era alguém que estava no final de sua vida e que decide então escrever esse relato que um amigo disse que cabia em livro. Procópio então vai lá. Mas o que ele vai fazer? Ele vai se remeter a esse tempo passado, quando ele era bastante jovem, e vai contar então como estava a situação dele, até chegar ao fato, ao cume da história, ao clímax. E depois haverá um desenlace, um desenrolar, que é da psicologia, da moral, disso tudo que temos visto aqui na Semana Machado. Então vejam, Procópio vai nos contar o seguinte. Ele estava lá com o seu emprego de falso teólogo, porque vejam, esse dado é relevante. Ele diz que era um teólogo e logo em seguida ele se emenda. E a sua emenda vai em qual sentido, pessoal? Ele diz, eu era teólogo, só que eu não era bem um teólogo. Na verdade, eu era um imitador. Eu era um copista. Eu simplesmente repetia, reescrevia igualmente aquilo que já estava escrito. Então nós já temos um dado sobre esse homem. Ele era um teólogo que não era teólogo. E mais, que estava vivendo de favor na casa de um amigo seu, que, como ele diz,
delicadamente, gentilmente, lhe dava casa, mesa e cama. Ou seja, na verdade, ele é um falso teólogo e um agregado. Ele é um homem que, embora jovem, já estava em idade adulta, que não consegue progredir na sociedade, não consegue pagar as suas contas e que vai viver de favor. Vai viver às custas desse seu amigo como agregado, que era, no ambiente do século XIX, uma espécie de classe social. Ou, se não quisermos usar a terminologia de classe, o conceito de classe, era uma posição social. Lembremos-nos, por exemplo, do famoso José Dias, o agregado da família do Bento Santiago. O que era o agregado? Era alguém que se instalava numa família e que vivia sob as custódias dessa família. As razões eram inúmeras para isso. Por exemplo, havia pessoas que trabalhavam braçalmente que acabavam sendo agregadas a determinadas famílias ricas para trabalhar para elas. Não na circunstância de escravo, como pessoas libertas, mas como agregados. Então não era uma situação de pobreza, mas uma situação de enorme dependência. Mas o que acontece? Esse lugar social, ao se estabelecer, cria uma espécie de parasitismo. Então, viver como agregado para muitas pessoas era a única forma delas sobreviverem, que é justamente o caso do José Dias, lá no Dom Casmurro. E aí o que ele faz? Ele bajula, ele puxa o saco, porque, na verdade, ele não tem serventia alguma. Você vê que ele não trabalha, não faz nada, só fica levando o Bentinho de um lado para o outro e dando os seus conselhos mais ou menos estapafúrdios. Como faz com a mãe do Bentinho, com a tia. Ele fica ali observando o cenário e dá um jeito de ser sanguessuga. Isso é um lugar social comum no século XIX. E nós temos uma pessoa aqui no nosso conto que se assemelha muito a isso, que é o Procópio na casa do seu amigo. Então vem aquela oferta de emprego, aquele chamado para ir a uma vila, ser enfermeiro. E vejam então que de teólogo, de imitador de teólogo, ele passa a enfermeiro. A profissão de enfermeiro não era regulamentada. Só que vejam, nós estamos percebendo que é uma pessoa que faz qualquer coisa para ter a sua vida mais ou menos confortável. E lá, ao chegar a essa vila, ele se despede ali no Rio de Janeiro, na corte em que ele morava, se despede de seu irmão, vai à vila porque aceita o emprego, e ali ele começa a receber aquelas notícias terríveis acerca do coronel. Esse velho que está doente, que é um ser detestável, que é um ser cruel, que é uma pessoa malvada. Todos os adjetivos negativos lhe são colocados. E ele, que diz que não tem medo nem de pessoa saudável, quanto mais de uma pessoa doente, vai até o velho, até o coronel. Então percebam que do ponto de vista de lugares sociais, o que nós temos? Alguém numa posição muito semelhante à de agregado, vai agregar-se à casa desse coronel, e o senhor, esse velho que é doente, mas que agride os enfermeiros, que humilha os enfermeiros e que é um escravagista, que tem escravos e que humilha, evidentemente, os seus escravos. Então vejam, pessoal, nós temos aqui um recorte de algo muito peculiar ao século XIX. Mas vocês sabem, vocês já devem ter notado isso pelos últimos contos, Machado gosta de trabalhar nos detalhes, nas entrelinhas, pinceladas rápidas que dizem muito. Uma palavra diz um mundo.
Pensemos então, pessoal. Procópio. Pensemos aqui no nome. Etimologicamente, Procópio significa aquele que prospera, aquele que progride, aquele que se dá bem. É a etimologia de Procópio. Mas saiamos da etimologia e façamos uma brevíssima análise histórica do nome. Procópio também era o nome de um imperador romano que se torna imperador após um golpe. Ele fica conhecido na história como Procópio o Usurpador. Ele havia usurpado o trono. E como é que ele faz isso? Ele cria uma situação, envenena os alimentos da tropa do atual imperador, do imperador de então. A tropa inteira morre e ele, com os seus soldados, mata o imperador. Procópio, ou usurpador. Então nós temos duas situações aqui só do nome. Primeiro, Procópio, aquele que progride, aquele que se dá bem. Procópio, o usurpador. E que chega ao trono, enriquece, ganha poder, matando. Será que isso nos diz algo? Mas vejam, pessoal, há mais detalhes. Há mais detalhes. Vejam que ele vai falar algo bastante interessante. Quando ele começa a sua narrativa, ele vai dizer, o Procópio, que vai nos dar um documento humano. Um documento que não é nada de extraordinário. Não esperem nem o Império Grão-Mongol, nem a fotografia dos Macabeus. Vocês acham que um escritor como Machado de Assis jogou isso no texto porque ele não tinha nada melhor para colocar? Ah, estou meio entediado aqui, vou falar do Grão-Mongol e dos Macabeus. Pessoal, Grão-Mongol é uma região de Minas Gerais. Hoje, um município. Na época de Machado, uma região que ficou conhecida, sobretudo no século anterior ao de Machado, no século XVIII, por ser uma região extremamente rica de diamantes e de ouro. Mas por que Grão-Mongol? Porque a corte irá suspeitar que havia um imenso desvio dessas pedras preciosas, que estariam sendo comercializadas com o Império Grão-Mongol, que ficava onde atualmente fica a Índia. Então, ao citar o Império Grão-Mongol, Machado está falando de dinheiro, ouro e diamante, mas de roubo, de desvio, de ilegalidade, de crime. E a fotografia dos Macabeus? Quem eram os Macabeus? Macabeus, um povo hebraico, que tem uma passagem muito singular, a um determinado momento em que os Macabeus estão recolhendo os cadáveres de um exército inimigo e ali, juntando aqueles corpos para que os corpos fossem enterrados, eles percebem que aqueles soldados carregavam consigo imagens feitas em pedras preciosas, em ouro, em prata, de deuses pagãos. E aí, os macabeus, que são judeus, eles pegam essas imagens pagãs e escondem. Por quê? Porque era crime. Era crime você adorar deuses pagãos e era crime você roubar os mortos. E aí eles escondem isso. Então, também em relação aos macabeus, há essa situação de roubo, de mentira e de engano, e de dinheiro, de cobiça. Vejam, pessoal, vocês acham que vocês estão lidando com quem? Estamos falando de Machado de Assis, meus amigos e minhas amigas. Respeitemo-lo.
Leiamos o conto na complexidade que Machado quis que o fizéssemos. Querem mais? Não estão satisfeitos? Querem mais? Então darei mais. Vejam que nós temos uma data. Quando é que acontece a situação? Vai acontecer em 1859, no mês de agosto. E qual é o mês de agosto para a igreja? Lembrem-se de que estamos a falar de um falso teólogo. Mês de agosto é chamado pela Igreja Católica de um mês das vocações. Então você vai pensar, professor, então, acho que ele conseguiu realizar a vocação dele, de ser enfermeiro. Só que ele é o inverso. Procópio não é o teólogo de verdade. Ele é o imitador. Portanto, a vocação dele não é nem ser teólogo, nem ser copista, nem ser enfermeiro. A vocação dele talvez seja a de ser ladrão. Talvez a vocação de Procópio seja a de ser assassino. Vejam que Machado não cita, nem poderia, um mês à toa. Então entendam, pessoal, nada é colocado num texto por um grande escritor sem alguma razão, sem querer nos dizer alguma coisa. Tudo tem um porquê. E nós veremos mais detalhes. Um texto que estabelece diálogos, por exemplo, com a teoria das janelas que aparece em Brás Cubas. Lembram-se da teoria das janelas, lá em Memórias Póstumas? Ele acha dinheiro, numa certa ocasião, e dignamente devolve à polícia, para que a polícia ache o dono. E numa outra ocasião, ele acha dinheiro e esconde o dinheiro. É como se as janelas se compensassem. Ora, se eu fiz o mal aqui, basta que eu faça o bem ali. Vocês percebem a situação da janela nos contos? Alguém que comete o mal e depois vê se abre alguma outra janelinha para apagar esse mal? Uma outra janelinha do bem? Então Machado é um escritor que nos dá muitas referências, muitos diálogos, muitos símbolos, muitos indícios para que nós expandamos nossas possibilidades interpretativas. Então vejam, mais aprofundemos, pessoal. Quando ele chega à casa do tal coronel, o coronel o olha com olhos de gato. E ao olhá-lo com olhos de gato, pergunta se ele era gatuno. Diz que demitiu 2 enfermeiros porque eram gatunos, ladrões. E como é que alguém que olha com olhos de gato pode perguntar ao outro se o outro é gatuno? Será que Machado talvez não queira nos dizer que esse senhor também possa ter uma riqueza originada em algum roubo, em algum crime? E aí vem o diálogo. O gatuno, ou o Procópio, tentando fazer-se simpático, vai receber uma pergunta que nós podemos passar ingenuamente. O coronel diz: qual é o seu nome? E ele diz: Procópio José Gomes Valongo. E qual é a reação do coronel? Para o coronel, aquele nome nem é nome de gente. Fiquemos com Procópio. Pessoal, eu dizia ontem para vocês que o Cais do Valongo era o lugar do Rio de Janeiro em que os navios negreiros aportavam para venderem os seus escravos. O navio aportava muito perto dali e os escravos eram conduzidos ao Cais do Valongo para serem vendidos
como se fossem coisas. Então vejam, mais uma vez eu comprovo para vocês que é uma farsa, uma mentira, dizer que Machado não criticou a escravidão. É que os leitores não são capacitados para ler Machado. Não é que Machado não fez, é você que não sabe ler. Porque Machado, simplesmente com essas duas linhas, já mostra qual é a ideologia do escravista. Já mostra qual é o pensamento do senhor do século XIX. Valongo, isso nem é nome de gente, porque para esse pensamento, para essa forma de enxergar o outro, enxergar o negro, o escravo, nem é gente. Aqueles lá que são vendidos no Valongo, nem são gente. Mas nem sempre os leitores apressados percebem as sutilezas. E eu quero que vocês terminem essa semana, Machado de Assis, cada vez mais ávidos para encontrarem esses detalhes. Não como um joguete de um detetive, mas porque Machado, pelo baixo, pelo rápido, pelo ligeiro, fala muito alto. Então vejam, ele está ali sendo apresentado ao senhor, ao coronel. Eles vão ter 7 dias de lua de mel, até que no 8º começa aquilo que Procópio descreverá como um inferno. Os xingamentos, as humilhações desse homem que sempre teve tudo. Desse homem do qual ninguém discorda, que tem o dinheiro, que tem o poder, que tem a autoridade local. E ele então deve achar que pode fazer o que quiser. Porque o Procópio, olha, é só um agregado, só um enfermeiro, nem é gente. Os escravos, então, nem se fala. E ainda sobre a questão da escravidão, vejam que ele também diz que demitiu os enfermeiros porque andavam, esses enfermeiros, atrás das escravas. Como se andar atrás dessas mulheres fosse algo abominável, indigno para um enfermeiro dele. Será que ele os demitiria se eles andassem atrás das mulheres brancas daquela sociedade? Das damas? Talvez não. Então eles vivem ali uma lua de mel inicial e em seguida os xingamentos, humilhações, as agressões. E Procópio até decide ir embora. Só que o mesmo homem, o mesmo velho adoentado que o humilha, que o xinga, é o mesmo que vai, de modo quase gentil, pedir para que ele fique. Quase gentil, porque em seguida, tendo a confirmação de que Procópio ficará, ele novamente age de maneira cruel, de maneira insuportável, de maneira quase descontrolada, intolerável, enfim. E vejam, pessoal, vamos entrar agora numa parte da narrativa bastante interessante. Porque, em certo momento, Procópio, em seu relato, dirá, logo em seguida, a sua decisão de ficar na casa, dirá que o velho realmente já estava muito mal. Tão mal que decidiu fazer um testamento. E aí o Procópio diz algo que é um X da questão desse conto, que é o seguinte: e quando foi fazer o testamento, Felisberto, o coronel, o senhor, descompunha tanto o tabelião quanto a mim. Descompunha, pessoal, tratava mal, xingava, se exaltava com o tabelião. Ora, como que Procópio poderia saber disso se não fosse estando presente? Ou seja, pessoal, se Procópio sabe que o velho
fez o testamento e sabe a forma até como ele tratava o tabelião, é porque ele estava lá presente na hora em que o contrato foi feito, em que o testamento foi feito. Pergunto-lhes, será que Procópio não sabia o que o testamento continha? Será que Procópio era tão inocente, tão sem curiosidade, que sabendo que aquele velho iria morrer em pouco tempo, tamanha era a sua doença, eram várias na verdade, né? Várias eram suas doenças. Sabendo que ele estava adoentado de tudo quanto existe, sabendo que não tinha parentes, não tinha nenhum herdeiro, será que Procópio seria tão indiferente a essa questão? Para quem que ele vai deixar essa riqueza toda? Então vejam, pessoal, Machado cria uma situação semelhante, uma situação análoga ao traiu ou não traiu. Por quê? Porque se Procópio sabia que o testamento viria para ele, será que ele não se apressaria em cometer o crime? E mais, mudemos a pergunta, criemos outra possibilidade. Tendo acesso ao tabelião, tendo acesso talvez aos papéis, será que ele não interferiu? Porque o que levaria aquele velho a deixar sua riqueza toda para Procópio? Será que foi porque o velho simpatizou com ele? Será que porque não havia mais ninguém, então que fosse para esse pobre enfermeiro? Será que no último suspiro, no último momento de sua vida, desceu do céu a graça, a intervenção do Espírito Santo e ele agiu dignamente, cristãmente? Ou será que Procópio, o usurpador, Procópio, como os diamantes desviados de grão mongol, como os judeus que retiravam as imagens, ainda que pagãs, dos cadáveres porque valiam dinheiro, escondendo-as sob suas roupas? Será que Procópio não terá feito um acordo com um tabelião? Perguntemos, pessoal, para não encontrar respostas. Assim como não conseguimos dizer que Capitu traiu ou que Capitu foi fiel. Mas pensemos que, ora, se ele está lá o tempo todo e o velho já está morrendo, será que ele não fez mesmo um acordo ali com o tabelião? Será que esse tabelião também era tão bonzinho assim? E será que o tabelião, ao ver que aquele velho adoentado fazia um testamento para aquele enfermeiro que mal chegou na casa, será que o tabelião não faria nada? Não chamaria o vigário para tentar mudar a coisa? Não chamaria ali um outro coronel, um outro senhor que conhecesse Felisberto para botar alguma ideia na cabeça dele? Será, pessoal? Então vejam que Machado de Assis escreve de maneira absolutamente potente. Porque ao criar as perguntas sem nos dar as respostas, ele faz o que há de mais importante. Ele faz com que pensemos. E ao pensarmos, refletimos sobre a condição humana, nossa e dos outros, sobre o que é o mundo, sobre o que são os interesses, as relações sociais. Porque se você lê numa primeira camada, numa ingenuidade, numa pressa, você é levado a crer que o Procópio certamente está sendo sincero. Você é levado a crer que aquele velho era um porre, aquele velho era um maldito, um desgraçado. Mas que no final ele fez pelo menos essa coisa de bom, que foi deixar o testamento, a herança para o Procópio. E você vai chegar à conclusão que o Procópio não esperava receber esse testamento,
que matou o velho no momento de descontrole, de ira, de raiva. E talvez, se você for ainda mais ingênuo, pode até ser levado aonde o Procópio quer te levar. Porque qual vai ser o movimento do Procópio? Lembremos-nos. Então, depois do episódio de uma linha do testamento do tabelião, o velho começa a piorar. E lá depois de um tempo, vem o momento crucial. O velho, num descontrole, numa alucinação, xingava-o, lança contra ele o prato de mingau frio. Ora, pessoal, para que Machado de Assis vai usar a imagem de um prato de mingau e frio? Será que tem a ver com o velho ditado de que vingança é um prato que se come frio? Desce mal. Algumas pessoas podem falar come cru, mas a ideia dessa frase é a vingança é aquilo que você comete e te faz mal. Mas há essa versão do frio também, a depender da região do Brasil. Então, será que Machado ia botar um prato de mingau voando pelo ar e o mingau tá frio só de sacanagem, pessoal? Ou será que ele quer dizer que o Procópio vai se vingar? E o velho lá, com as suas bengaladas, atira a moringa, aquilo tudo, vai ter aquele final trágico. Vejam, pessoal, Procópio era um jovem, 20 e poucos anos, no auge da sua capacidade física. Mais à frente ele vai dizer que houve uma luta para nos induzir a achar que não foi um homicídio doloso, mas uma legítima defesa. Meu Deus, vocês já viram um jovem, no auge da sua forma física, lutar contra um velho moribundo? Não tem luta. O velho está adoentado, morrendo na cama. Se ele o esgana, não é porque o velho lutava contra ele. É porque ele foi tomado ou pela raiva, que seria quente, a ira, o calor da hora, o descontrole, o destempero emocional, ou porque, frio como a vingança, como o prato de mingau, ele já havia premeditado o que faria, porque conhece o teor do testamento. Temos aqui duas opções. O que vocês acham que aconteceu? Só que nós vamos ter uma situação que dialogará com duas obras da literatura, com dois escritores importantíssimos, Dostoiévski e Allan Poe, Edgar Allan Poe, de quem Machado, inclusive, traduziu algumas coisas. Porque lá em Crime e Castigo, Raskolnikov mata a velha usurária e depois passa a ser perseguido pela culpa. Ele vai ser perseguido tanto pela polícia, que é um tanto que idiota, mas que não sai do pé dele, quanto pelo próprio sentimento de culpa. Ele vai ficar remoendo aquilo. Às vezes ele consegue esquecer a culpa e às vezes a culpa o toma. Só que nós vamos ter um movimento diferente de Raskolnikov. Porque no livro russo, Um Crime e Castigo, lá no final, Raskolnikov sofre ou vivencia uma remissão. É como se ele fosse tomado, transformasse esse sentimento de culpa em algo bom. Enfim, é como se ele vivenciasse algo quase que espiritual em relação àquele sentimento de dor, de remorso,
Só que não é isso que vai acontecer com o Procópio. Procópio vai ver a culpa. Inclusive, depois da morte, ele ouve as vozes, assassino, assassino, que nos joga, nos coloca em contato com um conto do Edgar Allan Poe chamado O Coração Revelador. Há algumas traduções diferentes quanto ao título, mas é sempre coração e algo que denote revelar, demonstrar, algo assim. Tem uns 3 ou 4 títulos diferentes no Brasil. Lá em Coração Revelador, o que nós temos? Um enfermeiro, tal como no nosso conto, que vai cuidar de um velho. Ele odeia o velho, ele tem uma grande ojeriza, um nojo do velho, por causa dos olhos, da feição do velho. E aquilo vai tomando ele de tal modo que num determinado momento ele mata o velho. E aí o que o enfermeiro do Edgar Allan Poe faz? Edgar Allan Poe, para quem não conhece, é um escritor que tem muitas histórias de terror, muitas histórias fantásticas, sombrias. Então esse enfermeiro cava, faz uma cova para o velho, bota o velho lá embaixo do piso do quarto e refaz o piso, para que ninguém ache o corpo. A polícia vai investigar esse crime. Cadê o velho, né? Cadê o cadáver? O que aconteceu com o velho? E o enfermeiro começa a sentir tanta culpa, tanto remorso, que ele vai tendo uma alucinação. E vejam que Procópio também experimentará delírios, também experimentará alucinações, verá sombras, verá pessoas no terreiro. O enfermeiro de Allan Poe ouvirá o coração do velho batendo. E ele entra num estado alucinatório tal que ele acha que o coração de fato está batendo do velho e que os policiais estão ouvindo. Então ele, completamente louco, confessa o seu crime. Só que Procópio, que vai vivenciar a culpa, vai lidar com isso de outro modo. O que ele vai fazer? Bem, primeiro ele chama um escravo para mostrar que o velho morreu. Depois ele chama um preto velho, palavras dele, míope, ou seja, que não pode enxergar as marcas. Ele, inclusive, para o enterro, coloca a gola fechada do morto, para que ninguém veja a marca do enforcamento. E no enterro ele vai ficar lá no velório, perto do corpo, para evitar qualquer problema. E ele volta à corte, ele volta ao Rio. O sentimento de culpa ainda não se desfez. Por que não se desfez? Porque ele vai, como Brás Cubas, querer abrir janelas compensatórias. Ele vai mandar rezar a missa do morto, ele vai elogiar o morto. Quando alguém fala mal do morto, ele vai lá e defende. E as pessoas são apenas elogios para ele. Nossa, Procópio sofreu demais, aquele homem desprezível, aquele homem desgraçado, cruel desde criança. Ainda bem que ele morreu, o Procópio foi um santo. E por falar em santo, vejam que o episódio acontece no dia, salvo engano, posso errar a data aqui, mas salvo engano no dia 25 de agosto, dia de São Bartolomeu. Vocês acham que Machado botou uma data no conto porque ele não tinha nada para fazer? Porque ele brigou com a Carolina e falou assim, eu vou ficar aqui escrevendo qualquer bobagem, que a minha mulher hoje está muito chata. Vocês acham que ele botou uma data no conto porque não tinha trabalho no ministério? Se ele bota uma data, pessoal, tenham certeza, quer dizer algo. E ele coloca justamente a data em que se comemora o dia de São Bartolomeu. Professor, quem é São Bartolomeu? São Bartolomeu é um dos 12 apóstolos. É aquele, aliás, sobre quem menos se fala. Mas há uma passagem famosa sobre São Bartolomeu. Quando ele encontra Jesus, quando ele conhece Jesus,
Jesus fala para ele. Há uma multidão e Jesus fala: eis aqui um verdadeiro israelita. Eis aqui um verdadeiro judeu, alguém que cumpre com as leis. Só que vejam, o nosso protagonista, Procópio, ele é alguém consoante, conforme a teologia, ou alguém que a inverte? Ou alguém que engana? Então, ele é alguém que, como Bartolomeu, cumpre a lei, ou alguém que, ao contrário de Bartolomeu, não cumpre a lei? Tenho certeza de que Machado não colocou isso à toa. E vejam, pessoal, Bartolomeu era um judeu, como os macabeus. E Bartolomeu, segundo a tradição teológica, pregou o evangelho, o novo evangelho, nas Índias. Vocês sabem que após a morte de Cristo, os apóstolos começaram a sair de Jerusalém e foram pelo mundo. Pedro, Paulo, Lucas, por exemplo, foram para Roma, dentre os lugares do caminho. Se dispersaram, Ásia, Europa. E segundo a tradição, Bartolomeu teria ido aonde? Às Índias. Índias que eram dominadas pelo Império Grão-Mongol. Parece que foi tudo à toa, pessoal? Ou será que Machado quis interligar todos os indícios que ele espalhou pelo seu texto? Todas as pistas que ele deu em seu conto? E de volta ao Rio, Procópio, que antes havia dito que tinha vontade de voltar à corte e gastar todo o seu dinheiro, que antes havia dito que já tinha decidido voltar à corte, que já havia trocado cartas com seu irmão. Será que o seu irmão sabia de alguma coisa? Quando está ao Rio, ele abre as suas janelas, manda rezar a missa, fala bem, dá umas esmolas, não mais que 32 contos, não era muito. Ele recebe o testamento. E ele fala que ficou pasmo. E ele diz que ficou surpreso. Por essa bondade do velho, ele não poderia esperar. E aí ele volta então àquela cidade que antes era sombria, era densa, lhe causava espécie. Mas agora, vendo como lhe tratam, essa névoa se dissipa. A culpa se dissipa. Aquela promessa que ele havia feito de receber a herança e doá-la vai se dissipar mais à frente. A culpa do crime se desfaz. Ele tem um momento de culpa. Ele tem um momento de pensar em doar a herança que recebeu. Mas que estranho, não? Em seguida perder o sentimento de culpa, e em seguida perder a vontade de doar. É claro que aquele dinheiro brilhou diante dos seus olhos. E é claro que ele era alguém que tinha cobiça. Alguém que queria o dinheiro. E Machado então nos coloca a seguinte questão: será que esse falso Bartolomeu, será que esse falso teólogo, será que esse falso vocacionado, que não pode dar mais nesse relato do que seus sapatos de defunto, não pode nos dar os diamantes retirados da região Grão-Mongol em Minas Gerais, não pode sequer nos dar as fotografias dos macabeus? Será que esse homem realmente quis que nós soubéssemos da verdade? Será que à beira da morte ele não quis, na sua vaidade, deixar
uma impressão de como as coisas aconteceram, porque vejam que ele quer nos conduzir ao ponto de nós acharmos que ele não matou ninguém. Foi uma luta. E quem sabe essa luta não tenha exatamente coincidido com a morte pela doença. Talvez, ao mesmo tempo, quem sabe? Ele quer te enganar. Ele quer te enganar. Porque como pode ter sido uma coincidência? Como pode ter sido legítima defesa? Como que enforcar alguém pode ser uma defesa ao ato de um velho moribundo atirar um prato de mingau? Há uma óbvia desproporcionalidade. Então, o narrador quer que acreditemos que foi um golpe de sorte. Um ato de bondade inesperado do velho. Como acreditarão as pessoas que detestavam aquele velho na vila em que moravam. E vejam que Machado fez questão também de construir um personagem detestável, esse velho, justamente para que o coro, o público, a plateia, tendesse a acreditar em Procópio, o usurpador, em Procópio, o falso teólogo, em Procópio, o falso Bartolomeu. Talvez, pessoal, essa seja uma nova ou uma outra possibilidade de um traiu ou não traiu. Sabemos que ele matou, é um fato. Mas talvez a pergunta fundamental seja: premeditou ou não premeditou? Sabia o que estava no testamento ou não sabia? Foi um golpe de sorte receber essa herança ou algo muito bem planejado? Foi luta? Foi legítima defesa? Ou foi uma vingança? Um homicídio? Nada mais, pessoal, nada mais para falar senão dizer as próprias palavras de Procópio ao fim de seu relato. A emenda que ele faz ao Sermão da Montanha, das palavras mais belas de Jesus Cristo, já que hoje estamos em Corpus Christi. Esse falso Bartolomeu vai dizer: bem-aventurados os que possuem, os ricos, os que têm dinheiro, os que têm as imagens idólatras e pagãs escondidas sob seus mantos, os que têm os diamantes desviados. Bem-aventurados os possuidores. Eles é que serão consolados. No Evangelho de Procópio, os ricos, aqueles que têm cobiça, aqueles que não servem a Deus, mas ao dinheiro, é que encontram um lugar no céu. Esse é o Evangelho de Procópio. Pessoal, essa foi a nossa quarta aula. Falamos bastante coisa sobre o conto O Enfermeiro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha enriquecido, ampliado a visão de vocês sobre esse conto. E amanhã nós teremos a nossa quinta e última aula aqui na Semana Machado de Assis sobre A Cartomante, sobre o conto A Cartomante. E quem comentar no post de hoje, no post em que há a figura do enfermeiro, concorrerá ao livro Poesia Completa de Machado de Assis. Machado de Assis, que foi cronista, crítico literário, dramaturgo, contista, romancista, também foi poeta. Então, para concorrer
ao livro Poesia Completa, basta que você escreva no post de hoje, no post do conto O Enfermeiro, no feed, o seu aprendizado, aquilo que você extrai de mais importante dessa aula. E termino então aqui a minha fala, lembrando-lhes de que amanhã não apenas falaremos de Machado, não apenas falaremos do conto A Cartomante, como chegaremos a uma nova porta. A Semana Machado é um caminho, é uma rua do Cosme Velho. Uma rua que termina diante de uma porta, de uma casa, de um sobrado. E amanhã nós estaremos bem diante dessa porta. E ao final da live, eu abrirei essa porta para que vocês possam adentrar a casa do bruxo do Cosme Velho comigo, ao meu lado. Então amanhã estejam, será um dia extremamente importante, um dia muito especial, e estejamos não apenas no final do caminho, no final dessa rua, como também do outro lado, dentro da casa do nosso grande Machado de Assis, o nosso bruxo do Cosme Velho. Pessoal, tenham uma ótima noite, recebam meu abraço, tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo final de quinta-feira. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até a nossa quinta live. E eu espero que vocês venham comigo, adentrem a porta, entrem na casa de Machado de Assis. Até lá, pessoal.